Prezado presidente, logicamente, muita gente está preocupado com os destinos do nosso Brasil, pensando, obviamente, na economia. A nossa pauta aqui, a gente sabe que é corrupção, é desmando, é descaso, é lava-jato, bem que poderia ser uma pauta diferente, mas é a pauta que o PT nos legou. Questão da economia. Eu não sou economista. Há poucas semanas botei no meu Facebook. Em tese, repito, em tese, se a taxa Selic passasse de 14% para 11%, o Brasil economizaria por ano 108 bilhões de reais. O mundo caiu na minha cabeça, apesar de ser em tese. Porque eu, como possível candidato, estava pensando em solucionar o problema da economia na base do canetaço. Agora, eu quero que os economistas do Brasil, e aqueles também que são leigos como eu, me criticaram no Facebook. Manchete dos jornais de hoje, prezado deputado Carlos Manato. Mercado financeiro se une ao coro em defesa da Selic menor. Ué, os economistas querem resolver no canetaço? É igual a tal da curva de Laffer. O imposto vai aumentando. Depois de um certo patamar, não adianta aumentar o imposto, porque a arrecadação só cai. A taxa Selic é a mesma coisa. Quando fala de taxa Selic, o pessoal muito fala que o pobre não é atingido. Como não é? Interessa exatamente tirar o poder aquisitivo do coitado do pobre. Que quando ele vai na Casa Bahia, por exemplo, e leva para casa uma televisão, na verdade ele paga duas. Quando ele vai em outra casa, de acordo com o número de meses, ele leva para casa um fogão e paga 3. Logicamente, estou vendo o deputado do PT sorrindo ali, mas no primeiro mandato do Lula, a economia foi em cima da roda do endividamento. Abriu-se o crédito para todo mundo. Está aí o povo endividado. Ele tem que rir. Tem que rir da própria ignorância, deputado, realmente. Todo mundo podia pegar empréstimo à vontade, comprar carro pagando trocentas prestações. Está aí o povo na miséria. A âncora da nossa inflação está sendo a retirada do poder aquisitivo do povo. E quando eu disse também, na questão da taxa Selic, ainda botei mais uma observação, repito, em tese. Esses 3% a menos, e quem está falando agora não sou eu, são os economistas do Brasil, compensaria todo o esforço traumático numa possível reforma da Previdência. E ela está chegando hoje nessa casa. Já vimos alguns parlamentares conscientes, com consciência, reclamando dela, outros na base do populismo. Nós sabemos disso daí. Mas os 108 bilhões que eu não queria resolver no canetaço, os economistas estão apontando como solução. Mais ainda, para o deputado do PT que está sorrindo aqui, até tem um sorriso muito bacana, Mas não sou simpático a barbudos, não. Olha o que o PT fez, vocês fizeram. Final do governo Dilma. Foram na China e assinaram um pré-acordo para que a mesma viesse explorar nióbio por concessão na região de Catalão. Esse acordo está sendo ultimado agora por Moreira Franco, de Temer. Nessa questão vocês jogam igualzinho. Não há diferença entre vocês. Só que um é mais esperto do que o outro. Mas jogam igualzinho. Ou seja, como nós vamos fazer rodar a economia agindo dessa maneira? Como? Entregando um patrimônio que só nós temos. Por exemplo, tive em Boa Vista. O PT disse que não tinha dinheiro para fazer o linhão, Tucuruí e Boa Vista, que Boa Vista depende da energia da Venezuela e de uma termoelétrica que tem lá. Mas o PT arranjou dinheiro para fazer o linhão de Itaipu Binacional até Assunção, no Paraguai, porque naquele tempo o presidente não era o Orcades, era o bispo, lá o Lugo, aquele cidadão que depois que se transformou em presidente arranjaram 10 filhos para ele. E estava naquela história complicada, Vamos ajudar o Paraguai, transformar aí a grande pátria bolivariana. Tornou o Brasil dependente do gás da Bolívia, a classe empresarial de São Paulo. Esse é o nosso governo. Podemos falar economia agindo dessa maneira? Não. E para concluir, senhor presidente, o atual titular do Banco Central largou emprego de 5 milhões de reais por ano para pegar
um emprego de R$300 mil por ano. Não dá para entender a economia dessa maneira mesmo. Vocês fizeram, final do governo Dilma, foram na China e assinaram um pré-acordo para que a mesma viesse explorar nióbio por concessão na região de Catalão. Esse acordo está sendo ultimado agora por Moreira Franco, de Temer. Nessa questão vocês jogam igualzinho. Não há diferença entre vocês. Só que um é mais esperto do que o outro. Mas joga igualzinho. Ou seja, como nós vamos fazer rodar a economia agindo dessa maneira? Como? Entregando um patrimônio que só nós temos. Por exemplo, tive em Boa Vista. O PT disse que não tinha dinheiro para fazer o linhão, Tucuruí e Boa Vista, que Boa Vista depende da energia da Venezuela e de uma termoelétrica. Estava pensando em solucionar o problema da economia na base do canetaço. Agora eu quero que os economistas do Brasil, e aqueles também que são leigos como eu, me criticaram no Facebook. Manchete dos jornais de hoje, prezado deputado Carlos Manato. Mercado financeiro se une ao coro em defesa da Selic menor. Ué, os economistas querem resolver no canetaço? É igual a tal da curva de Laffer. O imposto vai aumentando. Depois de um certo patamar, não adianta aumentar o imposto, porque a arrecadação só cai. A taxa Selic é a mesma coisa. Quando fala de taxa Selic, o pessoal muito fala que o pobre não é atingido. Como não é? Interessa exatamente tirar o poder aquisitivo do coitado do pobre. Que quando ele vai, prezado presidente, logicamente, muita gente está preocupado com os destinos do nosso Brasil, pensando, obviamente, na economia. A nossa pauta aqui, a gente sabe que é corrupção, é desmando, é descaso, é lava-jato, bem que poderia ser uma pauta diferente, mas é a pauta que o PT nos legou. Questão da economia. Eu não sou economista. Há poucas semanas botei no meu Facebook. Em tese, repito, em tese, se a taxa Selic passasse de 14% para 11%, o Brasil economizaria por ano 108 bilhões de reais. O mundo caiu na minha cabeça, apesar de ser em tese. Porque eu, como possível candidato, né? E quando disse também, na questão da taxa Selic, ainda botei mais uma observação, repito, em tese. Esses 3% a menos, e quem está falando agora não sou eu, são os economistas do Brasil, compensaria todo o esforço traumático numa possível reforma da Previdência. E ela está chegando hoje nessa casa. Já vimos alguns parlamentares conscientes, com consciência, reclamando dela, outros na base do populismo. Nós sabemos disso daí. Mas os 108 bilhões que eu não queria resolver no canetaço, os economistas estão apontando como solução. Mais ainda, para o deputado do PT que está sorrindo aqui, até tem um sorriso muito bacana, né? Mas não sou simpático a barbudos, não. Olha o que o PT fez na Casa Bahia, por exemplo, e leva para casa uma televisão, na verdade ele paga duas. Quando ele vai em outra casa, de acordo com o número de meses, ele leva para casa um fogão e paga 3. Logicamente, estou vendo o deputado do PT sorrindo ali, mas no primeiro mandato do Lula, a economia foi em cima da roda do endividamento. Abriu-se o crédito para todo mundo. Está aí o povo endividado. Ele tem que rir. Tem que rir da própria ignorância, deputado, realmente. Todo mundo podia pegar empréstimo à vontade, comprar carro pagando trocentas prestações. Está aí o povo na miséria. A âncora da nossa inflação está sendo a retirada do poder aquisitivo do povo.